Olá, gente! Estamos aqui para mais um podcast. E no podcast de hoje vamos falar sobre automação comercial. Eu sou o William Pereira e... Eu sou Alan Ferreira Mello. Bom, gente, e nosso podcast ele começa falando, como citamos, sobre automação comercial. Mas como um bom podcast, vamos seguir a nossa regra. Alan, o que você viu aí dos nossos amigos, dos nossos clientes e de pessoas interessadas sobre as questões de automação comercial? O que surgiu aí? Vamos lá. Então, alguns comentários que deixaram nas redes sociais, que eu vou fazer algumas perguntas sobre automação e processo. O que é automação de processos? Bom, quando a gente fala sobre automação de processo, o nome diz automatizar. Automatizar o quê? A sua empresa. Automatizar aqueles trabalhos que eram feitos manualmente. A gente tinha que ir lá e fazer o registro manual. Exemplo, fluxo de caixa, a própria venda, que era um talão que a gente preenchia, o controle de estoque. Tinha aqueles estoquistas que tinham que ir lá e verificar quantas mercadorias tinha de cada item para poder fazer relacionamento e, consequentemente, vender. A automação comercial, com a automação dos processos, veio para substituir isso e trazer para você mais escalabilidade e também te trouxe recursos para comprar melhor e, consequentemente, para agilizar a venda. Por exemplo, um cliente no passado pediu um produto. Até vamos pegar um exemplo simples. Ele pediu um mouse. O que acontecia, Alan, quando ele pediu um mouse? Ele simplesmente tinha que ir até o local onde ficavam armazenados os mouses para saber se existia o mouse da cor do modelo que aquele cliente, ou numa loja de sapato, a cor, o modelo daquele sapato, ou numa loja de produtos alimentícios, se tinha aquele produto específico. Hoje não, ele tem um processo automatizado, ele vai no computador em frente ao cliente, consulta e, consequentemente, se o cliente quiser, aí sim ele vai lá e vai buscar o produto. Isso fez com que as autopeças, vendessem com mais facilidade. Empresas de material de construção, então, é imprescindível a venda sem esse processo, ok? Mas vamos lá. O que mais que temos, Alan? Então, tem outra pergunta aqui que deixaram na nossa rede social. Quais são as áreas que eu posso automatizar? Interessantíssimo. A gente, quando fala em automatizar, gente, a gente pode automatizar muita coisa. Mas a maioria das empresas precisa de um sistema que automatize. Vamos pegar o primeiro aqui, controle de estoque. Por quê? Porque hoje a gente tem que fazer compras mais assertivas para comercializar e, por sua vez, não deixar de vender. Como é que é feito isso? Bom, a partir do momento que você tem um cadastro de estoque, lá dentro a gente tem um negócio chamado de estoque máximo e estoque mínimo. Você define o número máximo de peças que você vai ter daquele produto e o número mínimo que você tem que ter na loja, de maneira que não possa faltar, porque você sabe que aquilo vende no mês ou vende até a próxima compra, certo? Então, esse é um dos pontos que é muito interessante. Por exemplo, tem sistemas que permitem você, quando está com um produto que está talvez chegando próximo da validade, fazer promoções em cima do estoque. Permite você definir nessa promoção se você quer X peças em promoção ou aquele período, aquela semana. E assim você comercializa aquilo, acabou aquelas peças ou acabou o período, automaticamente ele retorna ao preço normal, fazendo como um processo de desconto, certo? Além de o estoque, um sistema que tem um controle de estoque apurado, é no estoque que você define o preço do produto, o custo dele, a sua margem de lucro, assim como todos os códigos de impostos que devem ser incluídos para que a venda seja efetuada de forma correta. Tudo bem? Entre outros, gente, que nós temos ali de um bom sistema automatizado. Nós temos a parte financeira. A parte financeira, você vai ter o controle ali de tudo que você vai receber do seu cliente, você vai ter o controle de tudo que você tem a pagar dos seus fornecedores, você vai ter um fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa, Alan? É, na realidade, a forma que você tem de controlar e gerenciar
quanto que vai entrar de dinheiro naquele mês, naquela semana, naquele bimestre, naquele trimestre, naquele semestre. E fazer até um comparativo do que era previsto e do que realmente aconteceu, para que você, de forma gerencial, possa definir, não, tal produto não está indo bem, talvez esteja o momento de a gente deixar de comercializar, ou tal produto está comercializando, mas estamos tendo aqui um aumento de vendas com ele de forma parcelada, ou um aumento de vendas desse produto de forma à vista. Tudo isso com um sistema gerencial automatizado, a partir de um sistema, vai permitir que você controle. Bom, temos também ali a questão da logística. A logística é interessantíssima também. Você vende produtos grandes, qual é o grande detalhe da logística? Você definir as entregas dos produtos. Então, tem um sisteminha que controla também a entrega. E dentre outros, gente, eu posso citar muita coisa que pode ser automatizado. Mas o principal hoje está o controle de estoque, o financeiro, que eu citei aí quantas a pagar e quantas a receber, mas vou incluir também aqui a questão de emissão de notas fiscais eletrônicas para a empresa, o cupom fiscal eletrônico, que é um novo modelo. Inclusive, em outro vídeo, eu falo um pouco mais sobre nota fiscal e cupom fiscal eletrônico. Dá uma pesquisada aí nos vídeos, vocês vão ver como funciona e o que é e também como saber se você está recebendo um cupom, uma nota fiscal verdadeira ou não, ok? Bom. Certo, William. Então, tem mais uma pergunta aqui que deixaram nas nossas redes sociais. Quais são os benefícios da automatização? Benefícios, olha, eu vou citar 3 benefícios para vocês espetaculares. O primeiro deles, com a automação, diminuiu a quantidade de erros. Já parou para pensar no produto que foi informado ao cliente com preço errado? Talvez na hora ele pesquisou ali na tabela e estava errado, ou o preço que estava lá na gôndola não estava o preço correto, se for um mini comércio onde o cliente pega o seu produto, ou o próprio pessoa que foi vender não colocou a quantidade certa ou errou no cálculo na hora de calcular a quantidade. Esse para mim é um dos primordiais, porque a diminuição de erro ainda existe, mas uma margem muito pequena e a maioria das vezes é falha humana. Mas a quantidade de erros diminuiu muito. Outra coisa muito bacana, a informação integrada. Por quê? Porque a partir do momento em que você compra, já atualiza o estoque, vendeu, já atualiza o estoque, vendeu, já lançou no contas a receber, comprou, já lançou no contas a pagar e, por sua vez, o estoque está atualizado. E, por sua vez, você tem todas as informações no gerenciador, na gestão com os relatórios. Então, essa integração, esse ajuste perfeito para que a empresa funcione, foi um dos maiores benefícios que a gente teve com a automação comercial. Mas eu falei que eu ia citar 3, citei 2. O terceiro que eu vou citar agora, fechando esse pacote, é a mobilidade. Gente, imagina o que é para uma empresa de material de construção, ou uma papelaria, ou uma farmácia, ou até mesmo uma autopeças. A pessoa chega lá para pedir uma vela de autopeças, seria a vela automotiva, na papelaria uma vela, ou na material de construção, sei lá, um alicate específico, né? Aí o atendente sai dali, vai até lá no lugar do estoque e fica procurando, não acha e volta para dizer para o cliente que não tem. Essa mobilidade já é fora do comum. Com a questão da automação, eu consulto no sistema e ali eu tenho a informação clara. Então nós pensamos aqui até no ambiente de loja física. E a automação no ambiente virtual, você com o celular entra na loja, tem vários fornecimentos assim, né? E você vê se tem um produto. À medida em que o produto acaba, automaticamente ele sai dali da tela dizendo que está indisponível. Assim como numa loja, à medida em que você não tem mais estoque, quando ele consulta o produto, ele diz, olha, tínhamos o produto, até custava tanto, você pode falar isso para o cliente, não tem nada demais, mas acabou, não tem mais em estoque. Agora só semana que vem. E, por sua vez, a questão do estoque, quando a gente vai comprar o produto, a gente não compra mais tudo quanto é produto, a gente compra somente aqueles produtos
que estão com seu estoque reduzido, que estão perto de acabar, que já estão entrando ali no estoque mínimo. Né? Eu tenho que ter no mínimo 3 mouses, então já estou entrando no estoque mínimo. Automaticamente eu pego essa listagem, esse relatório e reponho meu estoque de forma mais assertiva, certo? Certo, William. Então, podemos prosseguir para a próxima pergunta? Perfeito. O que mais que temos aí dos nossos... Então, um internauta deixou aqui uma pergunta para nós, como começar a adotar ou implementar a automação comercial? Bom, gente, eu cito que existem 2 passos a seguir para implementar a automação comercial. E o primeiro passo é ver uma empresa que faça uso, né, da implementação do sistema de automação comercial. Mas, quando a gente fala sobre implementar, a gente vai implementar um que tenha esse expertise de automação. Por exemplo, se eu sou uma loja do varejo, uma empresa de automação comercial de varejo. Se eu sou uma loja, uma indústria, uma empresa que faça automação comercial de indústria. No caso da WNE Soluções, que realiza esse tipo de serviço de implementação de sistema de automação comercial, que é a minha empresa, que está eu aqui, o Alan e dentre outros da equipe falando sobre ele, é um pouco capcioso eu falar. Então, eu vou passar para vocês aqui a minha segunda dica, que além de você ter uma empresa que realiza esse tipo de serviço, você tem a segunda dica, que é exatamente essa que eu vou apresentar. Então vamos prestar atenção nela. Bom, a gente vai implementar aquilo que já tem um certo expertise no mercado, que tem pelo menos empresas e pessoas utilizando, e que tem alguém que tenha autoridade. Eu falar fica um pouco capcioso. É claro que eu vou confiar em mim, até mesmo porque a empresa tem mais de 20 anos de mercado, pela nossa integridade, expertise e experiência, mas nesse momento eu vou deixar que aquilo que tem muita qualidade no Brasil venha falar. E nesse exemplo eu cito o Sebrae, tá? Que tem muito nome no mercado, que é bastante qualificado e que, consequentemente, ele dá uma premiação que é chamado Prêmio Master Sebrae, onde o sistema que nós comercializamos, que tem muito sucesso no mercado, em todo o Brasil, tá? Ele ganhou o Prêmio Master do Sebrae. Ganhou o Prêmio Master pela excelência, pelo bom funcionamento, pela sequência de normas seguidas com eficiência e respeitando tudo que o governo coloca, a Secretaria de Fazenda. Mais um diferencial, o nosso sistema não cobramos atualização. O governo mudou alguma regra, a gente se adequa à regra, orienta e treina nosso time e repassa isso para você que precisa. Nosso interesse não é em ganhar dinheiro, porque o governo mudou a regra do jogo e você paga o pato. Nosso interesse é que você tenha o crescimento e, consequentemente, com o seu crescimento, crescemos nós. Seguindo o conceito de que se a gente quer chegar rápido, a gente é sozinho. Mas não, a gente quer chegar longe. E chegar longe significa chegar junto com vocês. Então, para adotar o sistema de automação, que também é um processo, a gente não chega a implementar hoje e hoje já está funcionando, não. A gente vai analisar o seu negócio, a gente vai montar uma agenda de treinamento, a gente vai montar uma agenda de implementação e a gente também vai fazer a homologação do seu produto. Tudo funcionando direitinho, pessoal treinado, aí sim você começa a usar ele no mercado. Isso pode levar, dependendo do comércio, de uma semana a um mês, depende da sua atividade. Teve casos que a gente implementou com 3, 4 dias, a pessoa já pôde começar a vender por ser um comércio pequeno, assim como teve casos grandes, né, de 4 mil, 5 mil itens, que levou um mês para concluir a implementação, treinar todo mundo e começar a utilizar, certo? Certo, William, então eu entendi. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que deixaram na nossa rede social, então podemos prosseguir? Com certeza. Como escolher um bom sistema de automação? Bom, para escolher um bom sistema de automação, eu até deixei aqui algumas arestas, aqui, alguns detalhes para servir de exemplo. Bom, sistema de automação de qualidade é importante que sejam analisados todas as funções que você vem utilizar. Então nós estamos falando de um sistema que faz o seu controle de estoque, que você precisa. Um sistema que tem um bom fluxo de caixa, que você precisa. Toda empresa tem contas a pagar e contas a receber.
Mas não é pegar esses 4 básicos, gente, e só utilizar. Ele tem que ser fácil, ágil, perceptível. Você olha para a tela e você consegue entender o que você quer. No nosso sistema, a parte de vendas ela é muito simples, porque você ou vai botar o nome do produto ou vai usar um leitorzinho de código de barra, que vai identificar o produto. Aí você vai dizer lá, quer pagar, ele já te pergunta como é pagamento. Ah, é em dinheiro, é em cartão, é em cheque, é em boleto. Quanto a pessoa deu de dinheiro, por exemplo, para ter logo ali a informação de troco. E logo em seguida, gerar o cupom. E aí sai impresso lá na maquineta seu cupom fiscal eletrônico. Outra coisa, cupom fiscal eletrônico. A sua empresa precisa estar adequada ao novo modelo. Hoje, a gente emite um cupom fiscal interagindo com a Secretaria de Fazenda. Então, quando o cliente chega para pagar, a gente registra a venda dele e pede para gerar. Nesse momento que eu peço para gerar o cupom, ele vai lá na Secretaria de Fazenda, pega a autorização, retorna e emite o cupom para você. E com esse cupom em mãos, você pode pegar o seu celular e conferir com aquele códigozinho que aparece lá no cupom, que a gente chama de QR Code, e consequentemente ver se aquele cupom é verdadeiro, certo? Então é dessa forma que funciona. Além do fator positivo de conversar com outras pessoas, se interagir, pegar depoimentos sobre o sistema, visualizar no próprio site do fabricante e eu acho que é uma credibilidade você confiar em empresas que já estão também estabelecidas no mercado, tá? Bom, entra aqui também a questão de você ter terceiros, como o Sebrae, qualificando, porque eu acho que você ter um software que o Sebrae indica, que o Sebrae premia, que o Sebrae diz que funciona, é um bom caminho aí para você começar a ter sucesso, ok? Ok, Will, entendi. Então, podemos prosseguir para a próxima pergunta? Essa próxima pergunta é bastante interessante. É uma pergunta que gera perguntas. Ela é bastante importante para que o cliente possa fazer a gestão, ou seja, para que você, empresário, possa fazer a gestão da sua empresa de verdade. Mas vamos lá. Então vamos lá. Você possui um grande fluxo de clientes? E aí, gente? Tem muito cliente? Tem pouco cliente? Isso não define se você vai ter mais qualidade, mais lucro ou menos lucro. O que vai definir é, por exemplo, como você lida com o fluxo de clientes. Está chegando lá na sua empresa. Esse fluxo está vendo muita fila? Você, quando chega lá e tem muita fila, você desiste daquela compra? Opa, peraí, então se eu tenho que ter essa preocupação de não perder vendas, eu tenho que ter um sistema que emite cupom rápido. Ou uma forma de automatizar que a pessoa faz uma pré-venda e automaticamente quando vai pagar é rápido o processo de pagamento. Eu não sei vocês, mas uma das coisas que me incomoda muito é chegar no mercado e ficar horas e horas naquela fila. Coisa que se automatizasse, como já existe em alguns países, o próprio cliente vai registrando tudo aquilo que ele vai botando no carrinho, com um cartão ou com um leitor na própria gôndola. E automaticamente, quando ele chega no caixa, é só para realmente pagar e registrar todos aqueles produtos, sem sacar e sair. Não fica perdendo tempo de registrar item por item. Mas é uma das coisas. Tem processo de automação para atender ao fluxo da sua empresa? Vamos pensar aqui numa loja de móveis. Uma loja de móveis são 2 etapas. A etapa do vendedor apresentando os móveis, né, eletrônicos e etc. E ali gera-se um pedido, para depois desse pedido ele só ir ao caixa pagar. A caixa não tem que fazer pedido. A caixa tem que registrar a sua venda. E aí depois ele vai lá na logística e retira a mercadoria. O teu sistema faz isso? Você tem esse processo na sua empresa? Você gostaria que esse processo da sua empresa fosse melhorado? Aí é que entra a automação comercial. Assim como tem agilidade para atender, a maior ferramenta para dar agilidade ao atendimento é um sistema que lhe traz as informações necessárias. E aqui eu cito até um exemplo do nosso sistema. A pessoa comprou o caderno, consequentemente vai precisar de quê? Caneta, lápis e borracha. Então nós temos lá, quando a pessoa compra o caderno, tem a sugestão do compre também caneta, lápis e borracha. Ou até possibilidade de você fazer kits
para atender a necessidade desse cliente. E aí eu estou começando a gerar mais complexidade no seu sistema para agilizar aquele tipo de negócio que precisa atender essa complexidade. E por último, tem filas se formando e clientes desistindo da compra? Gente, se o seu sistema é lento, é complicado. Você vai ter filas e vai ter problemas. Tem certas empresas que usam a fila com aqueles caminhos, né, aqueles curraizinhos, onde bota ali produtos para vender. Isso funciona, porque aumenta aquela venda daqueles produtos enquanto a pessoa está esperando, mas funciona ao contrário também. Se eu entro num lugar que está com uma fila com muita gente ali naqueles curraizinhos, naquela fila que se forma, eu desisto da compra. Então eu sou da política de ter produtos de qualidade, uma fila pequena e uma agilidade na venda. Por quê? Porque se você está ali como eu, cliente, estando numa fila, eu quero ser bem atendido e meu tempo é caro. O seu tempo não é caro? O meu tempo eu considero caro, porque eu gostaria de usar o meu tempo com a minha família, com o meu lazer, com as minhas vontades, até mesmo com meus hobbies. E não usar meu tempo para ficar numa fila. Você precisa ter um sistema que emita notas e cupons com agilidade e com velocidade, tá? E aí vai a dica. Pensa bem no sistema que você vai comprar. Pensa se você pegar um sistema que foi premiado, vale a pena. Pensa se você pagar um pouco mais barato no seu sistema e ter problema na sua fila, valeu a pena ter pago mais barato? Porque eu digo, o meu não é o mais barato do mercado, mas eu digo com certeza que vai te trazer a maior satisfação. Isso com certeza. Certo? O que mais, Alan? Temos mais perguntas? As perguntas estão bastante interessantes hoje. Certo, então, temos mais uma, estão bastante interessante mesmo, hein? Pessoal lá bombando na internet. Vou passar para a próxima pergunta aqui, que deixaram na nossa rede social. Você tem problemas no controle financeiro da empresa? Controle financeiro. Gente, é o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa. E quando a gente fala em controle financeiro, a gente está falando no mínimo de 3 elementos. Contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa, que são primordiais. Contas a pagar, gente. Comprei a mercadoria, automaticamente vem com a mercadoria uma nota fiscal dela, do local que eu comprei, para revender. E junto com essa nota fiscal, que a gente chama ali, que ele é o DANF, que é o Documento Auxiliar de Nota Fiscal, eles mandam para a gente um arquivinho XML. Esse arquivinho XML é que é na realidade a nossa nota. A gente pega esse arquivinho, joga para o nosso sistema e fala, atualiza o meu estoque. Só que além dele atualizar meu estoque, ele vai pegar as informações que estão nessa nota fiscal e vai lançar no nosso contas a pagar. Então eu posso verificar tudo que eu tenho a pagar da minha empresa dentro do contas a pagar. Não só de mercadorias que eu compro, mas também de despesas fixas e variáveis, como por exemplo, conta de luz, de água, de telefone, pagamento de funcionários, variáveis como contas extras que podem ocorrer, uma manutenção, alguma coisa do tipo. Contas a receber. Hoje em dia, em média, 80% das vendas estão sendo feitas com cartão de crédito e de débito. E aí, de acordo com a forma que você trabalhar, o que foi de crédito só vai entrar lá na frente, o de débito só vai entrar no dia seguinte. Então você tem um sisteminha que quando eu vendo, ele já registra a data que eu vou receber, eu vou poder ter ideia de quanto eu vou receber e até conferir se a operadora de cartão de crédito me pagou. E por último, fechando esse pacote, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é que eu vou acionar a ferramenta de fluxo de caixa e olhar o que está acontecendo dentro do mês, como é que estão as vendas, como é que está o que eu tenho a pagar, por exemplo, eu tenho uma conta para pagar na sexta-feira. O fluxo de caixa vai me dizer, olha, o que tem a entrar até sexta-feira é X reais e a sua conta é Y. E aí você vai ver, pô, tenho caixa para pagar? Se eu não tenho e a conta é na sexta-feira e hoje é segunda, gente, eu lanço uma promoção, vou lá no meu estoque, lanço uma promoção e automaticamente ao lançar a promoção, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai lançar ali um desconto, vai aumentar minhas vendas, consequentemente ajusto o meu fluxo de caixa e automaticamente o que acontece? Eu vou ter dinheiro para pagar aquela despesa. Então o fluxo de caixa é uma ferramenta que vai te dar auxílio nessa necessidade.
você não vai passar pela situação de não saber como é que está o seu negócio, certo? Então, fluxo de caixa é o caminho, ok? Então, vamos lá, vamos continuar, gente. O que mais temos aí de interessante de pergunta dos nossos usuários, dos nossos clientes? Bom, William, tem uma dúvida aqui minha. Eu sinto dificuldade para tomar decisões em meu negócio. O que eu devo fazer? A questão de dificuldades que as pessoas citam é uma coisa muito complexa no seguinte sentido. Tá na hora de comprar? Tá na hora de eu mudar meu preço? Tá na hora de eu deixar de trabalhar com esse produto, com esse serviço? Então, muitas das vezes, as pessoas não sabem como tomar decisões. Por quê? Porque não tem uma estimativa de planejamento, não tem uma ideia de como vai acontecer o seu negócio ao longo do mês, bimestre, semestre. E com isso se toma decisões no escuro ou no achismo. Claro que quando você está começando o seu negócio, tem situações novas que vão acontecendo. Mas, em geral, se você já tem um andamento do seu negócio, quando você faz automação, você começa a armazenar históricos do que está acontecendo. Esse histórico do que está acontecendo vai definir, por exemplo, produtos que são sazonais, produtos que vendem muito no verão. Você sabe que naquele verão tem tal volume de venda. Então, você vai comprar com base nessas informações. Isso já é uma ajuda para tomar decisões. Outra ferramenta importante que é o fluxo de caixa. O primeiro foi o estoque, que te dá esse ajuste. A segunda é o fluxo de caixa. Você tem uma estimativa de quanto você vai receber ao mês, de quanto tem de entrar de dinheiro de cartão, de boleto, tá? E, consequentemente, uma estimativa de venda daquele mês com ferramenta de fluxo de caixa, que vai te dar a possibilidade de tomar decisões de é a hora de comprar, pois eu vou ter dinheiro para pagar naquela data, não é. E o terceiro, que é uma das ferramentas que vão te ajudar a tomar decisões, que seria o próprio estoque. O estoque, você tem ali o custo do produto, até chegar ao ponto de equilíbrio, e como é que está a venda daquele produto ao longo do período. De maneira que você tem definido ali um markup. Markup de produto A, que é o que vende mais, o markup de produto B, que é o que vende intermediário, o markup do produto C, que é o que vende menos. Porque quando você vende um produto, você tem ali o custo dele, do produto. Por exemplo, vamos dizer que eu venda um mouse a R$10. Eu comprei ele por 5, eu não estou lucrando 5, é 5 do mouse, mais um percentualzinho de custo fixo das despesas que você tem da empresa, luz, água, telefone, funcionários, impostos, mais um percentual de custo variável, coisas que aconteceram esporádicos no mês, para aí sim você ter sua margem de lucro. Então, na suposição, 5 de custo do produto, mais 1 de custo fixo, mais 1 de custo variado, você já saiu ali a R$7 com o produto, você tem que vender a 7 para não ganhar nada. E aí depois você tem o seu lucro. Então, quando você vende a 10 comprando a 5, não é que você está lucrando 5, você está lucrando 3, porque os outros 2 é um custo que você tem. E qual é a ferramenta que vai te dar esse recurso? Dentro da sua ferramenta de automação, a ferramenta de controle de estoque. E assim, Alan, você vai se sentir mais tranquilo, mais confiante e mais apto a tomar decisões mais assertivas no seu negócio. Certo? Certo. Enquanto à precificação dos meus produtos, como saber que está contribuindo para o meu lucro? Eu acabei respondendo um pouco dessa pergunta aqui na pergunta anterior, porque a gente não sabe exatamente qual é a sequência que vem das perguntas para que fique bastante natural, né? E, consequentemente, parte dessa pergunta aqui eu respondi. Mas olha só, eu vou lhe fazer 3 perguntas em cima dessa pergunta. Quanto realmente custa o seu produto? Eu digo quanto realmente custa, por quê? Porque se eu compro um copo, como esse copinho aqui de café, a R$1 e vendo ele a R$2, eu não estou tendo R$1 de lucro. Eu tenho que ter ali definido o copo, custa R$1, mais o percentual de custo fixo da minha empresa, que é um pedacinho. Todos os produtos que você vende, contribui com um pedacinho para o seu custo fixo e um pedacinho para o seu custo variável. Para aí sim você ter sua margem de lucro. Então, se eu comprei esse copo a R$1 e que eu quero ter 100% de lucro,
Eu não vou vender ele a 2, eu vou vender ele um pouco mais de R$2. Vamos botar números mais fáceis para guardar. Comprei a 5 e vendi a R$10. Eu comprei a 5, mas teve R$1 de custo fixo e R$1 de custo variado. Então, na realidade, o custo dele foi 7. Para eu ter 100% de lucro, eu tenho que vender ele a 14 e não a 10, como eu achava. Porque vendendo ele a 14, aí sim, são 7 de lucro, mais 7 custo do produto, custo fixo, custo variado. Né? E ali já está incluído, é claro, o imposto. E aí sim, você vai estar lucrando 100% desse produto. E também, dentro dessa margem de lucro, que é a segunda pergunta, você pode definir em números. Pelo sistema bem qualificado, você pode definir, comprei a 5, quero vender a 10 e acabou. Ou em margem, comprei a 5 e quero vender com 30% de lucro. Né? Que aí você vê, às vezes, o preço de venda R$ 8,49. Por quê? Porque foi 5 de custo, mais um pedacinho ali de custo fixo, custo variado, e aí sim, a preço de venda, com aquela margem de lucro. Assim como, qual a rentabilidade do seu produto? Rentabilidade a gente coloca em cima da questão de rotatividade, da questão de vendas. Você pode comprar um copo desse e vender um copo por mês, ou você pode comprar esse copo e vender 10 por mês. Aí a rentabilidade que você tem desse copo de acordo com a rotatividade. A outra forma de rentabilidade é com qual a frequência, ou melhor, com qual o custo desse copo. Porque se eu baratear o custo dele, mantendo o meu preço, eu aumento a minha rentabilidade. Ou a terceira possibilidade, na realidade a gente trabalha com 3 possibilidades. Aumentar a margem do produto. A segunda possibilidade é aumentar o número de vezes que eu vendo esse produto. Ou a terceira, aumentar o preço de venda. Então, se eu compro mais barato, sem eu mudar o meu preço de venda, eu estou aumentando a minha rentabilidade. Se eu aumento o número de pessoas que estão comprando aquele produto, eu aumento a minha rentabilidade. Ou se eu aumento o preço de venda do produto. Então, se eu vendo 10 copos a R$1, deu R$10. Se eu vendo 20 copos a R$1, deu R$20. Se eu compro ele a 50 centavos, eu estou tendo R$3 de lucro. Se eu compro ele a 40 centavos, eu estou tendo R$4 de lucro. Ou se eu vendo 10 copos no mês, eu estou tendo R$10 de lucro. Um exemplo, se eu vendo 20 copos, óbvio, vou dobrar as minhas vendas. Então, a precificação, assim como o ganho do produto, ele está diretamente ligado a esses fatores, ok? Certo, William. Então, podemos ir para a próxima pergunta? Me parece que agora, Alan, a gente entra para umas perguntas mais técnicas, que era o que você estava me falando aqui. Que perguntas técnicas seriam essas? Então, sobre nota fiscal eletrônica, DANF, algumas dúvidas que o pessoal tem e que não conhece ainda sobre essas ferramentas online. Bastante interessante. Vamos tentar esclarecer, gente. Vou tentar fazer aqui uma forma bem sucinta, mas provavelmente isso aí vai gerar novos vídeos onde a gente vai falar mais a fundo. Mas vamos lá, vamos ver o que o leitor e o que os usuários estão perguntando. Então, vamos à primeira pergunta. O que é e para que serve DANF NFC? Olha só, DANF NFC, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônico. Nota Fiscal do Consumidor Eletrônico, na realidade é o quê? Quando você compra um produto no mercado, ele vem com o teu cupomzinho fiscal. E esse cupomzinho fiscal, que é o novo formato, ele vem também com um códigozinho ali no meio, que é o chamado QR Code, né? Que é na realidade ali uma barra bidimensional, certo? Bom, quando a gente compra, ele tem as seguintes funções, as funções básicas que nós temos dele. A primeira função é que ele tem uma chavezinha que identifica aquele cupom, se ele é verdadeiro, certo? Esse QR Code que você pode se utilizar de um celular para poder ler, você pode se utilizar de um tablet, e que hoje você vê isso até na televisão, gente. Tem anúncios na televisão esportiva que coloca lá, ó, leia o QR Code para que você veja as informações daquele produto. Ou você vai na academia, veja o QR Code desse aparelho
para que você saiba como utilizar e o que aquele aparelho vai te proporcionar. Esse é o objetivo desse QR Code, que está previsto no nosso DANF. O DANF é Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, que na realidade sua nota fiscal é o arquivinho XML. E o DANF é o documento auxiliar para você transportar com aquela mercadoria. Eu comprei o copo. Vou transportar com esses copos, eu tenho um cupom de comprovação de que eu comprei o copo. E se alguém desconfiar de que esse documento seja falso? Consulta aí online, vai lá na Secretaria de Fazenda e consulta. Vai ver que esse documento é verdadeiro e se resolve o problema. Então, o DANF, gente, vocês vão poder ver essa informação lá no site da Fazenda. Tá? Ele serve para a questão de transporte da mercadoria. E o QR Code, ou seja, o código de barra bidimensional, é a sua identidade, né? A identidade daquele documento lá na Secretaria de Fazenda. Certo? O que mais, Alan, que temos aí? Certo. Vamos à segunda pergunta que deixaram na nossa rede social. O que é QR Code? QR Code. Pegando nos primórdios aí, no histórico um pouquinho, né? O QR Code ele foi gerado lá em 1994 por uma empresa japonesa, Denson Wave, né? É informação técnica, podem consultar na Secretaria de Fazenda, e que significa, na realidade, código rápido de resposta. Você lê o QR Code, ele identifica o que é o produto. Você lê o QR Code, ele identifica os dados. Você lê o QR Code e, se ele for verdadeiro, vai ser identificado. Ou seja, é para interpretar rapidamente aquele produto que você está comprando, né? A partir daquela nota fiscal, aquele cupom fiscal. Certo? O que mais? Certo. Vamos para a terceira pergunta, então. Qual a finalidade do QR Code impresso no DANF? Infelizmente, acabei respondendo um pouco na pergunta anterior. Mas vamos lá. Tem a finalidade de facilitar a consulta, né? Como eu falei, tem televisão colocando lá o QR Code daquele time, onde você lê aquele QR Code na televisão e automaticamente você tem as informações completas daquele time. Ou na academia, ou quando você faz uma compra no mercado, você faz a leitura daquele QR Code e aí você tem as informações completas daquela nota fiscal. Ou seja, é uma forma rápida de fazer leitura e que pode ser utilizado a partir de smartphones, tablets, de forma rápida. Você faz a leitura daquele QR Code e tem todas as informações daquele produto. Então, a finalidade do QR Code é justamente essa, você ter acesso rápido à nota fiscal do consumidor eletrônico e também de ver a veracidade daquela nota. Certo, então vamos para a próxima pergunta. Em que momento o DANF deve ser impresso? Bom, antes da circulação da mercadoria. Vai sair com a mercadoria da loja, você tem que comprovar que comprou e ali está o seu comprovante. Então, na circulação, na venda presencial, ou também se alguém for entregar a domicílio. No caso da entrega a domicílio, dependendo se for pessoa física ou pessoa jurídica, né, você usa duas modalidades. Pessoa física, o cupom. Pessoa jurídica, a nota fiscal do consumidor, a nota fiscal eletrônica. E aí existem dois tipos de notas fiscais que podem ser trabalhadas para um único produto. A nota fiscal de entrega futura, que é aquela que você comprou lá num estabelecimento, não vou citar nomes para não fazer merchandising, mas você foi lá numa loja famosa aí de móveis, comprou uma geladeira, você sai da loja com a nota. Aquela nota é uma nota fiscal de entrega futura, comprovando a sua compra. Quando a mercadoria vai ser entregue, ela vai com uma segunda nota, que é na realidade a nota comprovando a sua compra, para poder circular com a mercadoria. Mas as duas notas estão ligadas ao mesmo produto. Até mesmo porque as duas notas estão ligadas a um único imposto. Tá? Então, a nota fiscal é para transporte. Nesse caso que eu citei, uma que você gera para comprovar que você comprou e a outra que é gerada para circular com aquela mercadoria. Certo? Também tem outro detalhe interessante. A gente pode ressaltar destinatários que podem dispensar a sua impressão, mandando por SMS ou até via e-mail. Aí é um critério seu, né? Mas você vai ter a sua nota ali para trabalhar. É importante que você tenha a sua nota, né? Que a nota, como eu falei, é o arquivo XML e mais o seu DANF, que é o documento auxiliar para a circulação daquela mercadoria. Tá?
Beleza. O que mais, Alan, que nós temos? Certo, então vamos lá para a próxima. Devo guardar o DANF sendo empresário ou consumidor da mesma forma? Devo guardar ele obrigatoriamente ou não? O DANFER não. O DANFER não exige obrigatoriedade de se guardar. Porém, o documento relativo à operação, ou seja, o arquivo digital, o XML em questão, ele deve ser guardado por 5 anos. Tanto é que as empresas de contabilidade estão se utilizando de sisteminhas que armazenam a nota por 5 anos lá com eles, e se precisa, consulta rapidamente. Isso hoje já está sendo muito comum armazenar em nuvem, tá? E tem aquelas notas ali que ficam sendo utilizadas pela contabilidade, mas obrigatoriedade de 5 anos, tá? Isso determinado pela legislação tributária. Certo, agora vamos para a próxima pergunta. Em qual tipo de papel posso imprimir o DANF? Esse é interessante que no começo da implementação da cupom fiscal, a gente dizia que acabou aquela história de imprimir na impressora fiscal, que tinha que ser homologada, que tinha lacre. Hoje a gente podia imprimir em qualquer documento, inclusive muitos usaram muito impressora matricial. Mas hoje, gente, se utiliza, tá, impressora laser, tá, onde você pode imprimir no papel A4, por exemplo, ou se utiliza muito a impressora térmica, né, que é a chamada impressora não fiscal. E aí imprime o cupomzinho nas impressoras não fiscal, mas a obrigatoriedade é legibilidade das informações impressas. Ou seja, eu tenho que olhar e conseguir ler o que está ali. Porque tem certas impressoras laser que você imprime e não consegue ler, o pessoal vai pagar conta em banco e tem dificuldade de ler o leitor de código de barras, e aí acaba tendo que digitar aquele código imenso. A mesma coisa acontece com esse caso, né? A gente tem que ter a impressão com legibilidade, certo? Essa é a regra. E dentre outras especificações térmicas, deverá ser utilizado no papel com largura de 58 mm de margem laterais e 0,2 mm de largura, que é esse tamanho tradicional que a gente tem lá de cupomzinho fiscal, tá? E não tem mistério não, você vai comprar cupom fiscal, é vendido em montes aí, tá? O que mais? Então, eu acho que você já respondeu essa próxima pergunta, porém, acho que seria interessante você pegar alguns conceitos e passar para o pessoal que não entende. Posso utilizar qualquer tipo de impressora? Qualquer tipo de impressora, gente. Para impressão do DANF NFCE, o contribuinte deverá utilizar impressora não fiscal, térmicas ou a laser. Essa é a especificação que eu estou olhando nesse momento aqui no notebook, direto do site da Secretaria de Fazenda. O DANF NFCE não pode ser emitido em impressora matricial, como fazia no passado. DANF NFCE, o cupom fiscal, tem que ser impresso em impressora laser ou impressora térmica, tá? Então, aquela economia que a gente fazia no passado com aquela fita que é mais barata, isso morreu. A obrigatoriedade de você imprimir impressora térmica, que também é bastante barato, a impressora térmica em si barateou muito e ficou muito mais fácil. E tem mais uma pergunta aqui nesse meio, que eu não sei se vai vir para frente, mas vou citar aqui. Quantidade, né, de impressoras que eu posso ter? Quantas você quiser. Quiser ter 10 impressoras? Pode ter 10 impressoras. Estragou uma, bota outra. Pode ter 10 pontos de venda. Antes a gente tinha 3 impressoras térmicas fiscais e você não podia botar mais caixas porque se tornava caro. Hoje não, você compra, não tem mais regra com relação. Por quê? Porque a autenticação é feita na hora da venda e não fica nada registrado na impressora. Certo? Certo. Então vamos para a próxima pergunta e a última. O que é o código de segurança do contribuinte ou o antigo token? O CSC, Código de Segurança do Contribuinte. É um código alfanumérico conhecido exclusivamente pelo Cefaz. Ou seja, é a sua identificação no Cefaz. A gente entra no Cefaz usando certificado digital, pega esse código que foi gerado e leva esse código para o nosso sisteminha. E esse código é que vai ser utilizado, pois ele é pré-requisito de validação do seu DANF. Quando o seu sisteminha está se comunicando com a Secretaria de Fazenda, ele está dizendo, olha, eu sou a empresa tal, meu código de validação é tal e o meu certificado digital, ou seja, a minha chave de acesso é tal.
valida esse cupom fiscal para mim, ó, esse cliente aqui que eu estou vendendo. E essa validação, gente, ela é tão precisa que se o cliente tiver problemas, a gente não pode vender para ele. Por exemplo, se eu estou vendendo para uma empresa, e essa empresa também vende, ela tem inscrição estadual. Se eu não preencho a inscrição estadual na nota, na hora que eu vou validar, ele, opa, peraí, cadê a inscrição estadual desse cliente? Só valido se me der isso. E aí você bota a inscrição estadual e ele vai tentar validar, opa, esse cliente não pode, porque ele está com problema na inscrição estadual. Ou seja, todo o processo é verificado das duas partes. De você que está informando que quer fazer o cupom, a nota fiscal, e da Secretaria de Fazenda autorizando você fazer ou não. Isso diminui as fraudes e os problemas existentes, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. A ideia dele foi esclarecer essas dúvidas e perguntas. Deixem os comentários de vocês e em outro podcast ou em outros vídeos estaremos esclarecendo. As dúvidas e perguntas de vocês são as nossas ferramentas para ajudar vocês e a desenvolver também ferramentas com muito mais qualidade, tá? Então, agradeço a Alan, a ajuda, agradeço esses comentários. De nada, estamos aí para perguntar qualquer coisa, qualquer dúvida do pessoal aí da internet, do Facebook, Instagram. Estamos aí para resolver as suas dúvidas. Certo? Então é isso, gente. Obrigado e até o próximo podcast com muito mais informação. Até a próxima.